Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fábio do Zen Coffee e hoje a gente vai fazer uma colagem no journal de outono com a temática de A Magia dos Correios. E eu quero te mostrar aqui, ó, um bebezinho novo. Vamos lá? Então, começando que a gente tem muita coisa para hoje. Longa-metragem, acredito, tá? Quero começar estreando o meu fundinho. Me diz depois o que tu achou, tá? Eu mostrei essa comprinha no vídeo anterior e tá aqui. Eu adorei porque ele tem esse contorno aqui, ó, do crochê bem simplóriozinho, bem clean. E o fundo super combina com a cor das minhas colagens, assim como os crochês, tá? Eu ganhei um sorteio, tem vídeo aqui pra trás, da Nivea Encadernações. E um dos prêmios era esse caderninho, tá? Ele é tipo um junkzinho, assim, de etiquetas. E aí, teve um vídeo também, que foi o Journal Literário, que eu tava mostrando minhas colagens mais antigas e eu falei um pouquinho o quanto eu acho bacana os correios, o quanto eu coloco sempre elemento carta, coisas relacionadas a envio, assim. Eu acho bonito, tá? Manuscrito e tal. E eu pensei, eu vou fazer um journal do tema Correios. Então eu coloquei até essa fita, porque ele é um trabalho fechado, ele já acabou, tá? Então esse é o journal a jato que eu te falei que eu fiz. Eu fiquei doentinha uns tempos, tá? Porque uma gripe minha evoluiu, fiquei muito ruim. E essa foi a primeira coisa que eu peguei pra fazer. Acho que eu me entusiasmei, né, com material novo. E eu tava com essa vontade de fazer nessa temática dos Correios. E saiu um journal muito lindo, tá? Então, o tema total dele é Correios. Eu vou te mostrar e depois a gente vai pra colagem, tá? Então vai ser meio demoradinho. Ó, então a capa já dá essa temática. Eu não colei nada na parte de cima, colei só na de baixo. Ó. E aí eu me entusiasmei, gente. Eu fiquei procurando elementos que tivessem nas minhas coisas relacionadas a correio, mas que tivesse a minha identidade visual, que é essa coisa do outono, tá? Da cartela café com leite que me representa. Olha. E eu fui fazendo essa colagem, gente. E eu tava, tipo assim, ainda me recuperando, sabe? Mas era pequenininho, eu ficava mexendo nos meus materiais. Então foi um momento bem introspectivo, assim, pra mim, sabe? E eu adorei o resultado. Pode ver que as folhas são diferentes, mas elas conversam entre si. E aí, olha só. Ai, eu adorei, gente, eu adorei, adorei demais. Nívia, espero que tu esteja vendo esse vídeo, tá? Onde eu utilizei o teu caderninho. Olha só. Então, ficou delicado, ficou vintage. Tem o correio numa sutileza. Ai, não sei explicar, eu gostei demais, tá? Olha só. Aqui, se tu notar, tem uma moldura de selo por cima. E aqui, ó, coloque seu selo aqui, mas tem uma moldura grande que vai por cima da menina. Ai, gente, assim, ó, um recadinho escrito. Eu gostei demais. Eu coloquei o caracol porque o correio é lento, tá? Eu pensei, onde que eu vou usar esse caracol um dia? É hoje. É hoje que eu vou usar esse caracol. Aqui tem outra moldura, ó, de pet. Porque o correio, ele tem seu charme, mas ele é devagar, né? Ele tem esse porém. E aqui atrás, ó, eu acho que ficou muito bom esse tema. Então, às vezes tu tá sem ideia de tema e tu tem material relacionado a isso, é uma ideia para ti. Como eu terminei ele, que é uma obra fechada, como eu chamo, né? Não é como essas que eu tô sempre dando continuidade. Eu tinha esse aviamento aqui bonito, que veio em alguma coisa, e eu guardei. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria dividir contigo, que foi esse journal eu voltando aí a fazer minhas colagens. E hoje eu trouxe o outono pra gente. Quero conversar um pouquinho sobre correio, a história do correio na minha vida e por que eu gosto tanto, eu não sei. Vamos tentar descobrir juntos. E fazer uma colagem. Bora? Essa colagem, ela vai ficar nos tons de bege, bem delicada, bem chique, tá? E ela vai ter
tonzinhos de verde discretos. Enquanto eu vou falando, eu vou fazendo. Aquele nosso jeitinho de sempre, tá? E aí, gente, ó, folha de livro, sempre útil na nossa vida. Essa folha de livro, ela é só para fazer um fundo ali no meio. Ó, eu tenho esse papelzinho daqueles da China, tá? E aí eu vou utilizar ele para fazer a parte de cima. Gente, o que acontece? Primeira vez que eu me lembro que o correio existiu para mim, tá? Porque até então, a gente é criança, a gente, né, não se liga muito nessas coisas. Eu era uma criança que eu gostava muito de Barbie. Eu não era uma criança que gostava muito daquelas brincadeiras de casinha de brinquedo bebê, sabe aqueles bebezão? Eu tinha, tá? Mas não era uma coisa assim que eu gostava muito de brincar de bebezão, sabe? Às vezes eu brincava. Eu gostava muito da brincadeira com as outras crianças. Pega-pega, esconde-esconde, pular amarelinha, que aqui a gente chama de sapata. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? E eu gostava desse tipo de brincadeira, só que o inverno aqui é sinistro, então tu acaba que tu tem que brincar de outras coisas também em alguns dias que são muito frios, e o inverno era mais rigoroso quando eu era criança. Hoje em dia tá bem de boa. E aí, gente, o que acontece? Brincava de Barbie, nunca gostei muito de jogo de tabuleiro, essas coisas. E aí, teve uma vez que eu comprei uma Barbie e veio dentro um daqueles papéis que tinha antigamente, que já vem pronto para te enviar de volta para a empresa. É tipo um envelope já tá, não precisa nem comprar selo, nada, é só fechar e largar na caixa de correspondência. Não sei se tu te lembra disso. Eu não sei o nome desse material, tá? Mas era assim, vinha nas revistas, às vezes no jornal, e ali tu... Até inclusive nos álbuns de figurinha tinha um papel desse, caso no final de toda aquela campanha tu não conseguisse completar, tipo, ficou faltando uma, duas figurinhas, eles mandavam para as pessoas, sabe? Isso aconteceu com amiguinhos meus, eu não colecionava álbum de figurinha, eu já comentei isso uma vez, que eu não gosto de colecionar coisas, né? Que sejam assim, tem que achar todos, sabe? Tipo as esferas do dragão do Dragon Ball. Não, tá? Assim, eu não gosto dessa pressão. Mas tinha esse sistema, tá? De cartinha. E daí, o que acontece? Numa Barbie veio isso, tá? E daí eu disse pra minha mãe, mãe, o que é isso aqui? Daí a minha mãe leu pra mim, né? Porque eu ainda não estava alfabetizada. Isso foi antes de eu entrar na escola. E aí ela disse, Fabiana, isso aqui, se tu manda uma cartinha, eles mandam uma revistinha, alguma coisa. Eu disse, mãe, eu quero fazer. Tá, daí a minha mãe preencheu pra mim. E aí um dia que nós fomos sair, ali pertinho de uma lojinha, tá? Aqui perto de casa tem, desde que eu era criança, um lugar onde tem um monte de comércios, um do lado do outro. Mercado, cabeleireiro, tudo, sabe, um do ladinho do outro. Tá. E aí tinha uma lojinha, um bazar, e na frente tinha aquela caixa antiga do correio. E daí a minha mãe foi comigo levar ali, era só largar dentro, não precisava fazer nada, só preencher o endereço da gente, né? E não precisava selar, não precisava nada. E eu esqueci daquilo, sabe? Porque o correio, né, ele tem disso. Ele demora tanto que a gente até esquece, ainda mais quando a gente é criança e tem muita coisa acontecendo. Um dia, minha mãe disse, Fabiana, chegou uma coisa pra ti no correio. Eu era uma criança, ninguém ia mandar nada pra mim, né, gente? Eu disse, ai, meu Deus. Era o negócio da Barbie. E era como se tu fosse um assinante, tipo assim, Fabiana, minha mãe leu, né? A partir de agora, todo mês você vai receber essa publicação. Meu Deus, gente.
Aquilo pra mim foi... Era uma revista bem grandona, não sei se tu pegou essa época, se tu fez isso na tua vida. Então ali tinha lançamentos de boneca, tinha atividade, tinha a boneca num estilo cartoon, assim, não fotos das Barbies, mas tinha várias coisas, textinhos. Aí a minha mãe lia comigo e eu ficava ali depois que passava um tempo. Tinha até coisa pra recortar, sabe? E tá. Eu fiquei encantada com aquilo, sabe? Pra mim foi tipo, né? E aí, ó, essa receita, gente, eu peguei do mural, tá? Se tu viu o vídeo do mural, um pedaço tá aqui, o outro pedaço vou usar na outra folha. Eu gostei muito dessa receita e eu peguei ela do meu painel ali, tá? Faz tempo que ela tava lá na gradinha. Isso aqui também tava na minha gradinha. Mural aquele de gradezinha que a gente põe empreendedorzinho. Tava lá. E aí, gente, eu fiquei recebendo aquilo dali. E eu, olha, eu acho que levou um ano, mais ou menos um ano e pouco. Até que veio uma cartinha dizendo: essa é a última vez que você tá recebendo esse material. E minha mãe disse: ó, Fabiana, a partir do mês que vem não vai ter... Nossa, eu não consegui entender, mas por quê? Mas por quê? Eu quero receber, mãe, eu quero receber, não sei o quê. Tá, aquela coisa. Tá? O luto pela perda do folder da Barbie, tá? Da revistinha da Barbie. Fiquei naquele luto. E aí a minha mãe, né, tentando me fazer entender como é que funcionava a vida. Fabiana, é assim, não vai ter mais, não adianta. Eu disse: mas mãe, vamos mandar de novo aquela cartinha. Não, não é assim que funciona. Tá. Fiquei sem, né? Simplesmente acabou. Sacanagem com as crianças, sabe? Sacanagem. Tá, cresci, virei pré-adolescente. E aí tinham as revistas e tinham as assinaturas. E aí, como eu gostava muito de banca de revista, que também era uma outra paixão minha, banca de revista, biblioteca e correio, tá? Tudo bem já... E locadora. Não posso esquecer da locadora. E a gente vai fazer vídeo de tudo isso, tá? Pra conversar dessas coisas saudosistas, assim. E não quero deixar muito colado aqui, porque eu não sei como é que vai ser. Tô me ajustando ainda. E aí eu gostava muito. E a minha mãe disse: Fabiana, tem alguma revista que tu goste muito? Que aí, quem sabe, a gente assina pra ti. Tu vai receber e tal. Eu disse: nossa, eu quero. Eu quero, mãe, eu quero. Porque às vezes eu comprava a revista, aí eu levava pra aula, emprestava pras amigas, as amigas compravam outra, né? Essas revistas tinha, assim, e a gente se trocava e tal. Então aquelas revistinhas, elas iam rodando. E aí a minha mãe colocou pra eu assinar a Capricho. Tá. Aí tinha aqueles testes, né? Você é mais isso, mais aquilo, você, em qual você se encaixa, aqueles testes absurdos que a gente fazia, que não tinha nada a ver com nada, né? Mas a gente adorava. Eu chegava a roubar nas respostas, porque eu queria ser tal. Eu fazia tudo, eu contava os pontos, tinha dar tal coisa. Eu pensava: não, eu vou voltar a fazer o teste de novo, porque eu não sou essa opção, sabe? Aquela coisa. Tu deve ter vivido isso, talvez. Só que o que acontece, gente? Acontece que a Capricho, ela mandava junto, de vez em quando, assim, ó. Ai, um sachê de condicionador da Seda. Um pacotinho de balinha. Coisas assim bem simples, mas vinham brindes, tá? Ai, um adesivo do filme tal que ia ter, um filme aí que era voltado ao público teen. Sempre voltado para aquele público. E o que acontece? A nossa caixinha, ela era dentro do prédio, tá? Não é aquela caixinha que fica fora para todo o condomínio usar, sabe? Era bem, tinha que entrar dentro da nossa entrada e largar lá dentro daquela caixinha. E ela era uma caixinha com profundidade, dava para pôr bastante correspondência, não é como essas caixinhas de hoje em dia que não cabe nada e as coisas vão ficando para fora. Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu pensei: ah, não, alguém puxou tua revista e pegou teu brinde. Não. Gente, vocês acreditam que eu nunca recebi meu brinde? Nunca. Aí eu ia na banca, olhava, nossa, vinha uma coisa aqui. Aí eu ficava sabendo. Eu sempre era roubada. E era pela pessoa que colocava a correspondência, que era o carteiro, tá? O carteiro tirava o meu brinde, é muita sacanagem, sabe?
E a revista, ela vinha num saquinho, tá? Ela não vinha só as folhas. Ela vinha dentro de um saquinho e o brinde estava normalmente ali na frente, eles botavam uma colinha, uma dupla face, e tava ali até como um chamariz para venda, sabe? E às vezes o brinde tava dentro, tipo algum perfume da Avon, que tem aqueles de esfregar, que tava dentro, que ficava aquele calombinho. A pessoa abria a revista e arrancava o meu brinde de dentro. Aí eu falei para minha mãe, a gente ligou, e eles disseram que, não, que eles mandavam a revista íntegra e que eles não tinham culpa, que se no processo acontecia isso, parará, tipo assim. Não deram nem aí pra minha reclamação, tá? E aí a minha mãe disse, deixa, Fabiana. A gente, ainda bem que a gente assinou por 6 meses, tá? A minha mãe disse, deixa. Não vamos renovar e tu compra na banca, tá? Tu compra na banca. Tá, daí eu fiquei, continuei recebendo sem brinde, era bem frustrante, porque se é frustrante quando a gente é adulto, imagina quando a gente é adolescente, tu quer aquela coisa que tu tá ganhando, né, de presente. Tá, eu fiquei bem chateada com aquilo, sabe? Tá, terminou a assinatura, aí a minha mãe me dava o dinheiro pra eu comprar a... Essa etiqueta ficou meio grande agora. Eu vou ter que ver uma outra etiqueta. Outra coisa. Tem uma folha aqui. Eu acho que vou colocar essa folha. Eu tô tirando um pouco a borda. Isso aqui é uns papeizinhos, isso aqui é uma tag. Tudo tá seguindo, né? E aí, gente, fiquei comprando a revista, mas eu tipo assim, eu gostava um pouco desse tipo de revista, só que conforme eu cresci um pouquinho, que passou aquela coisa assim, ó, do deslumbre de tu ser uma criança para virar um pré-adolescente, que tu vem aquela fase, então tudo é meio novidade, eu já achava chato aqueles negócios, sabe? As fotos dos artistas, do momento. Eu achava meio chato, assim, Conquiste Seu Primeiro Amor. Eu não era dessa vibe, sabe? Não era pra mim aquilo ali. Eu gostava de música. Eu sempre gostei de música. E aí eu gostava da MTV. Peguei muito o auge da MTV. Não aquele bem antigo dos primeiros VJs lá. Não, a época áurea mesmo. E aí eu comecei a me interessar. E aí, ao invés de comprar Capricho, eu comecei a comprar uma revista que chamava Showbiz, tá? Ó, esse lado tá fechado, tá? Vamos recapitular. Aqui tem uma moça abrindo uma carta, tá? Eu quis colocar uma receita de bolo, porque eu amo receita vintage. Eu quis colocar elementos delicados, tá? Como essa flor, essa folhinha. Aqui um postcard, aqui ó, airmail. Isso aqui tava no meu painel, eu te falei, né, agora há pouco. Isso aqui veio em algum kit, tá? Eu não sei, veio ele tipo um marca-páginazinho. Então, temos aí essa parte já pronta. Então nós vamos pro outro lado agora. Enquanto eu vou te contando que tem muita coisa ainda pra te falar. E aí, gente, o que acontece? Comecei a comprar a Showbiz. Minha mãe disse que quer assinar a Showbiz, porque ela não mandava brinde nenhum, né? Eu disse, eu quero. Aí eu ganhei, tipo, de aniversário, a assinatura da Showbiz. Então eu já tava ali, eu já não era mais aquele criança, início da adolescência, eu já era uma adolescentezinha, sabe? E aí eu gostava muito, sabe? Eu gostava muito, eu adorava. E aí, por mais que viesse naquela publicação coisas às vezes que não eram do meu estilo, eu acabei consumindo tudo que era coisa relacionada à música. Ah, isso aqui que eu quero colar, ó, é um card. Também estava no meu painel de gradinha. Várias coisas que estavam no painel de gradinha foram pro meu painel metálico. E algumas coisas eu já quero usar na colagem, porque, como eu te falei, eram elementos que eu gostava de ver. Então eu queria utilizar eles. Então esse daqui era um card que veio num kit, ele até é destacável no meio, mas eu quero usar ele inteiro. E eu acho que a cor dele combina muito aqui com o que tá acontecendo nessa colagem. Muito. E aí, gente, eu fui gostando cada vez mais, por mais que não era meu estilo musical, eu lia e eu fui aprendendo muito sobre aquilo dali, tá? E me interessando. Assinei durante um ano e era uma expectativa, assim, quando chegava a revista era tão bom.
Então, essa sensação de correio que eu senti quando eu era criança, lá no negocinho da Barbie, ela se estendeu nessas assinaturas, tirando a da Capricho, né, que o carteiro totalmente prejudicou a minha experiência, tá? Só que nessa outra, como ele não tinha como me roubar, então tava de boa, sabe? Gente, eu cheguei um dia a ficar escondida, porque eu sabia mais ou menos o dia que vinha o correio. Eu cheguei a ficar escondida atrás de uma muretinha, tá? Da escada do prédio, pra eu ver se ele abria e roubava pra eu pegar ele no flagra, tá? Só que eu tinha, tipo, o quê? 11, 12 anos, tá? O que eu faria se eu pegasse roubando? Nada, né? Mas eu fiz isso, gente. Eu ficava cuidando. Qualquer movimento assim que era, aí eu olhava, era um vizinho, não era, sabe? Tava abrindo a correspondência, não era. Eu queria pegar o carteiro, eu queria ver a cara do carteiro que me roubava, sabe? Mas é muito ridículo a pessoa ter feito isso comigo, sabe? Até hoje eu não supero, gente. Eu não supero. Eu não supero o que esse carteiro fez, tá? Ele era muito escroto. Tá, enfim. Daí eu não consegui nunca pegar ele no flagra. Eu consegui pegar ele colocando a correspondência. Aí ele chegou ali com a bolsa, largou no chão e pegou, começou a colocar as coisas. E eu sentei na escada do prédio, fazendo de conta que eu estava distraída, né? E fiquei olhando ele colocar as correspondências. E daí ele colocou tudo, contas a pagar, jornal, sei lá, tudo que ele tinha que colocar. E eu olhando ele trabalhar, tá? Ele colocou a minha revista, não mexeu em nada. Pensei, é hoje que eu vou ter o meu brinde, sabe? Porque ele não tá fazendo nada, quem sabe trocou o carteiro, esse carteiro é honesto. Me passou várias coisas na cabeça, sabe? Tá. Aí o carteiro terminou o serviço dele para ir para outra entrada. Eu fui lá, peguei a chave, depois que ele terminou, para abrir a correspondência para ver, né? Tava no saquinho, eu vi que tava no saquinho, tudo. Peguei o saquinho aberto. O saquinho tava aberto, só que não deu para notar na hora que ele tava colocando lá dentro. E tava faltando o meu brinde. Ou seja, não quer dizer que era o carteiro que colocava na correspondência. Poderia ser lá na própria distribuição, tá? Ou no carro, ou antes, para evitar, lógico, das pessoas pegarem eles abrindo o negócio, entendeu? Então, não houve uma solução do mistério do ladrão, tá? Então, não era, aparentemente, a não ser que ele tirasse antes, tá? Porque tava ali, colocou na caixinha, eu peguei, já tava aberta, já tava sem brinde. Enfim, vamos superar essa parte do brinde. Senão a narrativa não anda, né? E pronto. Foi isso que aconteceu. E aí, gente, depois disso, eu fiquei maiorzinha, né? Terminou, daí eu parei de assinar e tal, fiquei mais acompanhando pela MTV, que daí é uma... Acabou que a própria MTV substituiu a Showbiz, assim, porque as notícias dos lançamentos ela não estava acompanhando tanto, eu já não estava achando tão interessante. Acabou que eu não tive vontade de renovar. Fiquei sem revista. Aí, já maior, um pouco. O que eles lançaram, gente? A revista de assinatura da MTV. Eu acho que foi uma das experiências mais legais que eu já tive, tá? Por quê? O que acontece? Todo mês vinha ingressos, 2 ingressos, e eu ia muito ao cinema com as minhas amigas. Vinha 2 ingressos, tá? De graça, de algum filme do momento que não fosse nada assim inadequado, uma coisa que fosse de acordo com esse público adolescente, jovem, adulto, que era o alvo, né? Daquela revista. E, gente, todo mês vinha 2 entradas e vinha sempre assim, ó, um vale milkshake do Bob's, um sorvetinho do Bob's ou do McDonald's. Eles tinham parceria com muita empresa. E eles eram do Grupo Abril, tá? De revistas. Então, às vezes era assim, ó, escolha uma revista do Grupo Abril. Tu ganhava um vale, tu ia lá na banca e não tinha burocracia nenhuma. Aquele vale, tu chegava ali, pronto, tu trocava. Ó, quero um milkshake de chocolate. Pronto.
Era muito legal, foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive com, assim, uma contratação, sabe? Eu adorava demais aquilo, gente. Demais, demais, demais. Era uma expectativa e eles diziam durante a programação o que ia vir. Ah, era muito bom, sabe? E aí os brindes não eram brindes físicos como era na Capricho. Era brinde assim, nesse sistema mais de prestação de serviço, o que eu acho uma coisa muito inovadora para aquela época, sabe? Ai, 25 minutos. Socorro. Era muito inovador, muito inovador. E eu adorava aquilo, sabe? Adorava, adorava, adorava. E aí eles tinham, às vezes acontecia de ter lugares que esse estabelecimento não tinha no Rio Grande do Sul. Aí eu ficava um pouco chateada. Mas se tivesse, dava para trocar, tá? Porque às vezes tem empresas que não tem em todos os estados. Então acontecia, tá? Mas não era tanto assim, então tava de boa. Eu tenho esse canto aqui para resolver. Eu tenho aqui, ó. Esse aqui. Tinha mais uma coisa. Ai, tinha uma folha super bonita que eu tenho que achar. Voltei, achei a folhinha perdida. Tá aqui, ó. Ah, fujona. Daí eu já peguei uma fita verde mais grossa pra fazer o acabamento aqui do lado. Tá, gente. Onde nós paramos? Que a memória de peixinho dourado aqui é triste, viu? Ah, sim. Às vezes não tinha aquele estabelecimento. Daí não tinha como fazer a troca. Tá, tirando isso era tudo perfeito. Mas não durou muito, tá? Eu acho que não durou 2 anos essa assinatura. Mas ela foi tudo pra mim. Eu amava demais. Quando cancelou, eu tinha assinado. Eu sempre renovava anualmente, porque ela era muito boa e, tipo, não queria, né? E aí, quando veio a correspondência dizendo, ó, é a última, nossa, eu ainda tinha 6 meses. Eu disse, pode cancelar, vai ser cancelado, né? Você não vai mais pagar, mas o Grupo Abril vai dar 6 meses de graça. Então, não ia ter custo durante 6 meses. Era algo assim, tá? Ou ia terminar o ano e daí não ia ter mais, mas eu ia ganhar 6 meses porque foi cancelado, sem a minha vontade. Eu só sei que não ia mais ter a revista e que eu ganhei 6 meses de qualquer revista do Grupo Abril. Eu escolhi a Super Interessante, que até hoje eu amo, e até pouco tempo eu assinava ela virtual, tá? Colei aqui, tu viu, ó, uma washi de arroz, daquelas bem basiquinha, tá? Que a gente tem sempre e acaba não usando. Tu viu que ela dá um ponto de verde aqui. Então, só pra gente não se perder muito, porque eu sou muito falante. E olha só como eu coloquei elementos, pontinhos de verde para dar uma quebrada, tá? Então, esse aqui é o verde mais clarinho que nós temos. Aqui. E agora vamos finalizar. Eu tenho o que para finalizar? A folha que eu tinha perdido, eu tenho um selo, eu tenho essa etiqueta que pode entrar ou não, eu tenho esse daqui, tá? E aí a gente vai concluindo. Fiquei assinando a revista Abril, tá? Então foi isso. A revista Abril não, fiquei recebendo a revista da Super Interessante, foi bem legal. Eu sempre gostei muito desses assuntos diferentões. Quando começou a mais ter. Antes era só, quando eu era criança, era só canal aberto, né? E aí depois, quando eu fiquei maior, que é adolescente, já tinha. Ó, aqui tem uma pet tape. E ela tem desse lado coisa escrita e desse lado coisa escrita. Eu quero a parte da coisa escrita. Eu acho que eu vou pegar o preto, que tem mais a ver aqui, tá? E vou colocar nessa parte. Quando tu tiveres pet, assim, e tu ficar com dificuldade de usar, faz um fundo, tá? Faz um fundo, porque tu colocar num outro lugar, ó, não aparece. Então tem que ter um fundinho. Eu vou ter que cortar aqui, guardar os pedaços. É legal essa pet aqui, ela vem num desapego que eu comprei. É só um looping. Eu acho legal porque eu vou recortar o que eu preciso
E o resto eu guardo para outros momentos. E ela tem vários elementos nela, ó, pequenos, grandes, bem legalzinha. Não sei a procedência, qual é a marca, nada. Tá, tirei aqui o que eu precisava, que é a parte do manuscrito, que eu te falei que eu gosto, inclusive ele aparece aqui. Eu gosto muito dessa coisa do escrever a carta. E aí eu fiquei recebendo essa cartinha. Durante esse período todo aí, eu sempre gostei de trocar cartinha com as minhas colegas, principalmente com uma menina que era minha melhor amiga. E aí, que é minha melhor amiga ainda, eu realmente adulto, mas continua amiga. E o que acontece? Fazia cartinha tipo bilhetinho, trocar bilhetinho era tradicional, né? Sem a prof ver, mas a prof pegava, recolhia nosso bilhete com coisas bem particulares, aquelas coisas que para nós faz todo sentido quando a gente é pré-adolescente e tal. Então, tá na sexta série, sétima série, sabe? Eu sempre gostei dessa coisa do trocar bilhete, da coisa escrita, é isso que eu quero te dizer. Só que às vezes o assunto era tão comprido que eu dizia, deixa que eu vou te escrever uma carta. Aí eu escrevia a carta, isso conversando com a pessoa todos os dias, vendo a pessoa na aula, isso com várias amigas, tá? Várias amigas. Isso no ensino fundamental e no ensino médio a gente tinha esse hábito. Ai, amiga, eu vou te escrever isso aí, eu só posso te contar por carta, tá? Porque muito, muito assim, né? Importante. E aí mandava a carta. E aí, às vezes, na carta tinha desenho, tinha algum recorte de revista pra pessoa, que a gente sabia que a pessoa gostava. Minha amiga gostava do Rick Martin. E aí, isso seguiu no ensino médio. E eu tenho essas coisas, gente, guardada. Eu tenho uma caixa de... Eu sou uma pessoa que não sou de guardar muita coisa. Eu guardo coisas muito pontuais, tá? Mas eu tenho uma caixa de recordações e eu tenho bilhetinhos e cartinhas que a gente trocava, que elas me mandavam, né? Lógico, porque as que eu enviei ficaram com elas, né? Mas eu tenho isso. E é uma recordação muito, muito bacana. E teve encontros que a gente fez, eu fiz com minhas amigas depois de adulta, e a gente levou essas coisas, o que uma mandou pra outra. E é muito legal de tu ler as coisas que tu escreveu quando tu era criança. É diferente de tu ler um diário. Eu não fazia diário. Eu fazia essa troca de mensagem assim. E aí é muito interessante quando elas levaram as minhas, as que eu escrevi, eu lendo as coisas, sabe? Da Fabiana lá, do ensino fundamental, depois a Fabiana do ensino médio, e como mudavam os conflitos, as coisas que estavam acontecendo, sabe? Nossa, gente, muito legal, muito, muito legal. É um recorte, assim, sabe, da história da gente, é muito bacana isso. E aí tinha desenho, daí eu fazia um desenho pra pessoa, a pessoa fazia desenho, sabe? Ai, muito legal, sabe? Esses encontros foram muito bacanas e eu guardo até hoje minhas coisas. Fotos e tudo mais. Eu tenho bastante recordação bacana, assim, sabe? Eu tive amigas bem legais. A vida, ela vai afastando a gente um pouco. Não tem como a gente ficar colado com todo mundo, mas eu tenho recordações muito boas, sabe? Das coisas que eu vivi na minha infância e na minha adolescência. Eu não posso me queixar, assim. Foi muito bacana mesmo. Eu tenho boas memórias. Por isso que eu acho que eu tenho bastante história aqui pra acabar contando, né? Enfim. O que acontece? Agora vem assim, ó, o plot twist, tá? Aline, tu que gosta de história, agora vem o plot twist. Eu estava no ensino médio, tá? Inclusive, essa minha melhor amiga seguiu comigo do fundamental pro médio, a gente se conheceu na sexta série. Lá a gente fez outras amigas também, muito especiais, tá? E aí, o que acontece? O meu ensino médio, ele não era um ensino médio normal. Ele era um ensino médio técnico. Eu fiz técnico em secretariado. Lá na escola que eu estudei, tinha secretariado, tinha publicidade e contabilidade, tá? Podia escolher. E eu escolhi o secretariado. E aí, quando tu tava no terceiro ano, tu tinha que fazer o estágio. Onde foi o meu estágio? Onde? Nos Correios. Sim,
eu trabalhei nos Correios. Eu trabalhei nos Correios, gente, durante 1 ano, tá? 1 ano. Porque para te poder te formar como técnico, tu tinha que ter o estágio. Se tu não fizesse o estágio, tu era auxiliar. Eu fiz o estágio lá, tá? Fiquei muito feliz. Quando eu tava fazendo o curso, uma parente nossa, cunhada do meu tio, ela disse, Fabiana, se tu precisar de estágio, tá? Ela trabalhando no correio, né? A gente contrata muito estagiário, o correio é muito grande, então se tu precisar de estágio, tu me procura. E foi o que aconteceu. Quando chegou a época do estágio, minha mãe disse, Fabiana, procura ela e disse que tu tá precisando de estágio. Tá, fui lá, né, preenchi a fichinha lá para ser estagiária. Não sabia se ia dar certo. Me chamaram, tá? Me chamaram e eu fui contratada como estagiária para trabalhar durante 1 ano, tá? E aí, o que eu fazia lá no Correio? O Correio é uma empresa, então eu fazia coisas de secretariado. Então eu atendia o telefone, eu fazia correspondência, porque a gente aprendeu durante o curso a fazer carta, a fazer relatório, toda aquela correspondência oficial, correspondência assim, empresarial, a gente aprendeu a fazer, tá? E o correio ele tinha uns modelinhos meio pré-prontos, então era muito fácil a gente só acrescentar no corpo ali do documento o que o chefe estava pedindo da sessão, tá? E o meu era uma chefe mulher. Só que era muito, eu achava assim muito bacana. Era uma empresa muito grande, sabe? Era na Central aqui na distribuidora, que fica no centro de Porto Alegre, centro histórico. E aí, gente, o que acontece? Essa minha chefe era muito bacana. E às vezes a gente ficava com um tempinho ocioso, como em qualquer trabalho, né? E aí eu sempre dizia que eu gostava do correio, que quando eu ia em alguma sessão, a gente fazia aquele trabalho assim, ó, vai lá na sessão do andar tal, eram vários andares, várias sessões, vários departamentos, além da parte de baixo no térreo, onde era a parte aquela de correio, de tu chegar a enviar carta, comprar telecena na época. Aquela parte de correio, loja, era embaixo. E daí, eu gostava muito, então se ela disse assim, quem é que quer ir? Tá faltando hoje estagiário, tá faltando pessoa, a gente precisa que dê uma mão em tal setor. Tem alguém que quer ir? A minha colega, ela nunca queria ir, ela gostava de ficar fazendo só o trabalho dela ali. Já eu ficava louca para ir fazer outras coisas, sabe? Para conhecer outros setores e tal. Daí eu disse para minha chefe assim, fulana, quando tiver precisando de pessoa em qualquer lugar, eu quero ir. E ela achava que eu era uma pessoa assim, com boa vontade, disposta, sabe? Aí ela disse, nossa, Fabiana, que bacana, então tá. Então, sempre que precisar, em algum setor, eu posso te enviar emprestada? Eu disse, pode. Então, gente, eu passei por tudo lá dentro. E eu adorava. E às vezes ela dizia assim, o fulano vai ter que ir lá levar algumas coisas lá embaixo, na parte, gente, do correio que a gente não tem acesso, que é os carrinhos cheios de cartas, os escaninhos, tipo assim, ó, exterior, interior, o restante do Brasil, tinha todos os, sabe? E o pessoal trabalhando, aquela parte do pessoal que fica tipo chão de fábrica, que chama. Gente, daí eu descia. Aí a primeira vez eu desci com o meu colega, que já era um senhor, né? Com carrinho, junto com ele tinha elevador. E era a parte bem lá embaixo. Aí a primeira vez eu disse, Fabiana, aqui, mostrou quem era o chefe de sessão, aqui que acontece isso. Eu queria saber, eu adorava, gente. Eu aproveitei muito o período que eu trabalhei lá, sabe? Muito, 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 muito. Pra conhecer, eu tinha curiosidade de tudo. E aí depois, quando tinha que levar alguma coisa, deixa eu ver onde é que eu botei minhas bolinhas. Eu já dizia, eu posso levar? O meu colega ficava feliz da vida, porque ele não tinha que descer com o carrinho, né? E pra mim aquilo ali era a minha alegria. Aí, não, pode ir, pode levar. Tá, então lá ia eu com o carrinho levar pra ver o pessoal trabalhando. Aí, às vezes eu dizia pra minha chefe, eu já terminei todo o meu trabalho. Eu posso ir conhecer algum outro lugar? E ela dizia, pode, deixa eu te dizer um lugar muito interessante que tem aqui na empresa. É o lugar aonde, eu não me lembro o nome, tá? É um nome diferente. Sobre os selos.
tá? Lá trabalhava um senhorzinho bem idoso, tá? E ele era responsável pelos selos, porque tu sabe, né, que o correio tem lançamentos de selos, selos que são comemorativos, selos especiais. Aí eu fui lá. Eu e mais uma colega, uma outra curiosa. Encontrei uma curiosa de uma outra sessão que era do mesmo andar que eu. E eu disse, fulana, eu vou lá conhecer que a chefe falou que tem um lugar que é sobre selos. Tu quer ir? Ah, eu quero. Então achei uma parceira curiosa, porque a da sessão ela era mais quietinha, mais focada, assim, sabe? E ela já estava 6 meses a mais do que eu. Lá podia fazer estágio por 2 anos. Gente, deixa eu. Voltei, tirei a partezinha de trás da bolinha. É umas bolinhas assim, ó, que veio num kit uma vez. Ele é muito desagradável, essa bolinha, eu já falei várias vezes sobre elas. Elas são uma tira comprida, tá? Veio num kit. Ela não é, tem que recortar. É muito ruim, mas eu gosto muito delas, então por isso que eu não desisto. Tá, eu recortei duas aqui para dar um pontinho mais escurinho de marrom, porque tu viu que tem bastante bege, né? E eu quero trazer esse toquezinho, um pouquinho de cor. Então é interessante, quando tu estiveres fazendo a tua colagem, tu achar que tem uma parte que tá muito apagadinha, tu vem com um toque de cor, tá? Que pode ser uma bolinha, pode ser algo bem simples, uma folha, sabe? Uma etiqueta. Ela já dá aquela levantada na colagem, tá? Agora deixa eu ver se eu vou colar aqui. Eu quero uma pra colar aqui. Tem aqui. Aqui tem uma que é mais laranja, ó. Que eu tô querendo colar desse lado por causa do bolo. Que o bolo ele tem um tom de laranja aqui bem bonito, mas que não tá presente em nenhum outro lugar da colagem. Então eu vou colar aqui, tá vendo? Tô fazendo uma conexão de cor. Essa daqui, ela é mais puxada pro marrom. Tá, daí eu vou colar do lado de cá. E aí, gente, eu tinha essa colega. E aí a gente foi lá. Esse senhorzinho, ele era um amor. Porque ele ficou, tipo, super... Nossa, ficou as duas na mesma altura, não vai rolar. Uma vai ter que mudar de lugar. Tá muito próximo uma da outra. Essa daqui vai ficar aqui. Essa daqui eu vou mudar. Aí eu disse, oi, eu sou a Fabiana. E a colega disse, eu sou a fulana, tudo bom? A gente é estagiária da fulana. E a gente veio conhecer um pouco do seu trabalho. Nossa, ele ficou muito feliz, sabe? Ele ficou muito feliz. E a gente também, porque ele mostrou um monte de coisa. Ele puxou umas pastas, ele mostrou uns selos muito diferentes, ele mostrou selos antigos pra gente, ele mostrou selos comemorativos. Gente, eu fiquei encantada, tá? Eu fiquei encantada. Esse período que eu trabalhei no Correio foi muito bom. E se tu assistiu o vídeo do Monteiro Lobato, o livro que eu peguei era lá. Aquele lugar que eu tô falando onde eu peguei o livro, que a minha colega disse, esse é livro de criança, é lá no Correio. É nesse lugar aí, é nesse lugar que eu trabalhei. Então, lá tinha essa biblioteca, então eu estava no ensino médio, eu estava lendo os livros para fazer o vestibular, os obrigatórios, aqueles, né, que a gente tem que ler de literatura brasileira, mas eu pegava também por fora uns que eu gostava. E eu ia nas sessões para ver as pessoas trabalhando, para conhecer pessoas, e foi muito bacana, assim. Daí eu voltava e a minha chefe, ela acabou pegando uma afinidade por mim, por isso, porque eu chegava, nossa, ela dizia, como é que foi? Foi muito legal, isso, aquilo, ele falou tal. E ela achava que eu valorizava estar ali, sabe? Então, sempre que sobrava um tempinho, ela dizia, Fabiana, se tu quiser ir dar uma volta, vai lá conhecer tal lugar. E daí eu ia, sabe? E teve um dia que eu trabalhei na loja lá embaixo, lá onde chegam os clientes e tudo mais, mas ajudei como informação, assim, eu fiquei trabalhando ali meio circulando, auxiliando as pessoas, eu sei, né, eu ajudava e tal. Era coisas muito simples, porque como estagiário tu não tem uma super, né, habilitação para aquele trabalho específico. O meu trabalho era fazer coisas de secretariado, atender telefone, escrever correspondências, ficar como uma office boy dentro do prédio, levando carta, trazendo memorando e solicitação, todo esse tipo de coisa, né? Gente, eu espero que tu tenha gostado, tá? Eu podia ficar aqui falando horas, porque tu sabe que eu sou muito falante mesmo.
Esse período do correio foi muito bacana. Eu trabalhei por 2 dias na parte lá, que a gente tava lá embaixo, porque era a parte da loja. E se tinha alguma ação, alguma coisa diferente acontecendo, precisava de pessoa. E essa pessoa era eu. Era eu e depois a minha colega junto. Eu sempre dizia, se precisar de alguém, eu quero ir, eu quero fazer, eu queria aproveitar. E aquele 1 ano eu conheci um monte de pessoas, um monte de histórias, um monte de tipos de trabalhos. E me apaixonei ainda mais pelo correio, sabe? Ainda mais. Eu tentei fazer concurso pro correio, eu não passei. Porque tinha matemática e eu sou zero. Eu sou totalmente de humanas. Eu sou uma sagitariana raiz, tá? Não passei. Não passei. Mas gostaria, sabe? Gostaria porque... Só que assim, o período que eu vivi lá foi ótimo. Então eu acho que o que eu tinha pra viver, eu vivi. Então, eu não sou muito assim de, ai, e se, sabe? Não existe se. A vida, ela é o que é, tá? Espero que tu tenha gostado das minhas histórias. Eu podia ficar falando um tempão aqui, como eu te falei. Mas, né, tu tem vida, né? Então tu não pode ficar aqui colado comigo o dia todo. Olha como ficou essa bebê. Olha só. Eu tô muito satisfeita com essa colagem. Lembrando, a gente tá no journal de outono. Tu percebes aqui o aconchego. Tu percebes a estação, a delicadeza e o elemento correspondência, tá? Então, eu acho que eu consegui te entregar o que eu vim aqui de proposta para hoje. Espero que tu tenha gostado dessa colagem. Espero que tu tenha gostado do meu fundinho. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.